Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles que assistem o nosso programa Espírito, Amor e Caridade. Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa trazendo sempre um tema para ser refletido, não é? E estudado à luz da doutrina espírita. E eu sempre repito que tudo aquilo que é estudado e é observado sob a luz da doutrina espírita, naturalmente, consequentemente, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Então, que possamos hoje, com esse nosso tema, a nossa convidada de hoje, que já é conhecida por todos vocês, né? Que é a nossa irmã, nossa companheira lá de Petrópolis, a Eni Sartre, palestrante, está aqui sempre convidada, né? A vir a Teresópolis, em outras casas também, irmãs aqui espíritas, trazendo o estudo da doutrina espírita. E hoje o nosso tema é a diferença do ter e do ser, né? Nessa corrida desenfreada, né? Da cultura do consumismo, nesses dias modernos, podemos dizer assim. E esquecemos muitas vezes o lado mais importante do ser, que é o ser espiritual que somos, o ser imortal que somos. Então, hoje é a nossa companheira. Eu gostaria que ela fizesse a sua apresentação, porque do ano passado para cá nós estamos também ao vivo, nosso programa, para a cidade de Petrópolis, lá a distribuidora aí do canal é Speed Faber, do canal 38.3. Estamos também ao vivo para Nova Friburgo, lá a mesma distribuidora, Speed Faber, canal 39.4. São José do Vale do Rio Preto, também lá a distribuidora é a GSAT, canal 19. E aqui em Teresópolis, né, TV Cidades, em HD, todas elas em HD, temos dois canais aqui, o 9.1 e o 14.2. Também a distribuidora Speed Faber. Então, Eni, faz aí uma breve apresentação sua, para aqueles que não lhe conhecem, né? Está, às vezes, acessando o programa aí, sintonizando pela primeira vez, né? Para que a conheça um pouquinho. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade do trabalho. Eu sou trabalhadora do Movimento Espírita de Petrópolis. A minha casa que eu trabalho, que eu frequento, ela se chama Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. E assim, não temos muito o que falar mais do que isso, né? É uma trabalhadora que procuro estudar, me dedicar, como muitos, né? Não só dentro do movimento espírita, mas em outros movimentos religiosos também. A gente procura sempre separar um tempo na nossa vida para cuidar da nossa vida espiritual e também compartilhar da nossa vida espiritual. E é claro que a gente está aqui em Petrópolis, mas eu falo com Juarez, mas que eu também sou do SEAC, teria, né? Porque sem a gente já dúvida. está junto há Já pode tantos se anos, considerar né? fundadora da SEAC. Exatamente. Só estou fisicamente em Petrópolis, né? Tá, ok. Então, minha gente, essa é a nossa amiga, aí militante do nosso movimento espírita de Petrópolis, de Teresópolis, está sempre aí conosco. E agora, para abrirmos o nosso programa, antes, lemos sempre uma página desta obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, e a página que nos coube hoje é a de número 216. Expulse de seu espírito todas as lembranças tristes.
Será que remoer os erros vai conseguir sarar o mal que já houve? Não. Quanto mais revolver em seu coração as tristezas do passado, mais vai sofrer, sem resultado nenhum. Dirija sua mente às recordações alegres, aos momentos felizes, aos fatos agradáveis do passado. Acenda a luz para que as trevas desapareçam. Uma mensagem de otimismo. Lembrar sempre, né, as coisas boas da vida, o lado positivo, né, da vida. E assim, queridos irmãos e irmãs, como sempre, convidamos a todos nesse momento, todos vocês que estão sintonizados conosco, para elevar nossos pensamentos a Jesus, este sol espiritual do nosso orbe, representação máxima de Deus aqui nesse planeta, da misericórdia divina, da compaixão divina. E assim, Jesus, hoje como ontem, continua sendo este sol que ilumina o caminho daqueles que querem sair das trevas da ignorância, da indolência, enfim, aqueles que realmente procuram se esforçar em buscar, praticar os ensinamentos legados por esse mestre de amor. É sob as bênçãos dele e de toda essa espiritualidade amiga que nos inspira, que nos intui. E aqui possamos hoje comentar esse tema tão importante na atualidade, nesse período que atravessamos, chamado transição, em que se apaga um ciclo para se renascer um novo ciclo de comportamento para todos habitantes desse planeta. Assim, é sob as bênçãos dele e sob as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, que vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então a nossa convidada de hoje, a nossa colaboradora, já fez a sua apresentação e eu trouxe aqui na obra do Erich Fromm, psicólogo transpessoal, né? Em seu livro Ter ou Ser, ele enfatiza um pensamento muito importante, muito interessante, da questão, a obra já, o livro dele já é o título, Ter ou Ser. Então ele enfatiza o seguinte: se o que sou é o que tenho, importante, o que tenho, o que possuo, ele está se referindo às coisas materiais. Então, ele diz assim: se o que sou é o que tenho, e se o que tenho se perde, quem então sou eu? Minha amiga, é com você, você que vai dizer para nós hoje aí. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, boa noite. Tarefa difícil que o Juarez me deu, mas vamos tentar, né? Essa noite conversarmos um pouquinho, um tema que, nesse espaço de tempo que a gente tem, é curto, mas a gente vai lançar aqui umas reflexões, não temos nenhuma pretensão de fechar um tema tão vasto e tão profundo, né? Esse tema que fica, né? Qual é a diferença entre o ter e o ser, né? Do ter e do ser, que é o nosso tema dessa noite. Ele começou com um psicólogo transpessoal, o Erich Fromm. Eu trouxe alguma coisa também, que eu vou reservar mais para o final. Mas vamos tentar, né? Essa dialética, né? Entre ser e ter é um eixo que não é só da filosofia, da psicologia, mas é também de todas as religiões. Se a gente for, a reflexão é muito profunda, né? E a gente tem que buscar compreender o que é ter e o que é ser e o que a gente quer para a gente, sem fazer crítica nenhuma a quem está numa posição ou está em outra, ou até numa terceira posição também. A gente tem que ir levando a nossa vida. A gente sabe que isso é um conflito da nossa existência, sem sombra de dúvida, porque é um conflito entre a nossa essência interior e a nossa relação com esse mundo exterior.
E é esse conflito que a gente quer tentar, né, de alguma maneira, equacionar enquanto a gente está aqui nessa caminhada, nessa existência. Dentro dessa visão, a gente vai traçar alguns parâmetros mais dentro da filosofia, um pouquinho da psicologia, de uma forma geral. A gente vai buscar o compreender primeiro, né? O que é o ter e o que é o ser. A gente vai buscar essa compreensão dentro de uma visão mais filosófica e mais psicológica, de uma forma geral, sem falar agora, inicialmente, da psicologia transpessoal. O modo do ter, a gente sabe que ele está totalmente centrado na posse, na propriedade, no acúmulo, no consumo, tanto que a gente vive dentro de uma sociedade que é uma sociedade, por excelência, consumista. E é uma sociedade que está tão atrelada ao consumo que a gente acha que só consome quem ganha muito, mas quem ganha pouco também consome muito. A gente vê hoje, dentro do panorama da sociedade, pessoas até com uma renda mais baixa, com dificuldade existencial, mas acumulando, comprando coisas que muitas vezes não são o essencial da vida. Então, dentro desse modo do ter, que está centrado nessa posse, nessa propriedade, no acúmulo, no consumo, a nossa identidade pessoal, ela está atrelada e controlada externamente, ou seja, eu sou aquilo que tenho. Então, é a primeira coisa, eu sou aquilo que tenho. E isso vai gerar na gente uma ansiedade extrema, extrema. Por quê? Pois que tudo que a gente tem pode ser perdido de uma hora para outra. Os bens, o status, a juventude, tudo a gente pode perder. Desculpa. Até esse corpo aqui que a gente acha que é tão nosso, ele também vai ficar por aqui. Então, esse modo do ter, que está centrado em todas essas coisas que a gente falou, e que a gente passa a ser aquilo que tem, a gente vai viver numa eterna ansiedade, que é, verdadeiramente, a doença da atualidade. Ou a pessoa está ansiosa ou ela está deprimida. É as duas grandes doenças da ansiedade. Os ataques de ansiedade, de pânico que estão envolvidos nisso, e a depressão na própria sociedade, estão muito relacionados a esse modo de viver, que é o modo do ter. Mas dentro também ainda de uma visão ainda extensa, sem setorizar em nada, mas dentro de uma visão ainda filosófica e psicológica, o que significa o modo ter? Né? O modo ser, o viver pelo ser. Ele fica baseado dentro de uma vivência totalmente ativa pela busca do amor, da caridade, da mansuetude, da autoconsciência, ou aquilo que alguns chamam de autoconhecimento. Então, o modo do ser é essa busca aí. A vida se baseia em viver na presença, na busca, no presente principalmente, né? Mas na busca do amor, da caridade, da paz, da mansuetude, da fraternidade universal e dessa autoconsciência ou desse autoconhecimento. Então, esse modo de viver, que é um modo de viver no ser, a gente não depende de posses para validar a nossa existência. Então, eu já não sou por aquilo que eu tenho, mas eu sou pelo muito em que eu consigo amar, pelo muito que eu consigo ser uma pessoa correta, pelo muito que eu consigo viver as virtudes da vida e pelo muito que eu consigo me conhecer, porque o autoconhecimento é de suma importância até para a gente poder desenvolver verdadeiramente aquilo que nós buscamos, que é o amor. Então, o ser se manifesta através dessa criatividade, dessa comunhão, da busca pelo outro, da capacidade de se renovar interiormente. E aí, o que você é nunca vai poder ser roubado, porque eu pergunto a vocês, alguém pode roubar o amor que está dentro do coração de vocês? Impossível. Ninguém pode roubar o amor que está dentro do meu coração. Ninguém pode roubar a mansuetude, o carinho, o sentimento de fraternidade que está dentro de mim. Isso é impossível. As pessoas podem roubar tudo que é meu, que está externo. Pode roubar minha casa, meu carro, minhas roupas, pode até tirar essa vida, que é esse corpo aqui,
mas ele não pode roubar as minhas conquistas interiores, de jeito nenhum. Uma pessoa pode até me torturar, mas não pode roubar aquilo que eu sou. Então, é um modo de viver muito diferenciado, né? Dentro de uma visão agora mais espiritual, vamos agora focar de uma outra forma, dentro de uma visão mais espiritual e, portanto, mais evolutiva, né? Mais espiritualizada, o ter vai ser visto como uma ilusão. A gente vai até hoje começar daqui a pouco contar uma historinha para facilitar, porque como é um tema mais profundo, eu reservei algumas histórias, reservei para vocês alguns koans, que é para a gente fazer uma reflexão, porque isso não é um tema tão fácil. Assim, parece fácil, mas é difícil viver, muitas vezes, né? Então, dentro de uma visão espiritual, o ter é tido como uma vida de ilusão, porque ele está totalmente voltado ao apego das formas exteriores, às coisas que estão externas, ao corpo. E a gente vê muito isso, eu estou dando só um exemplo, ao corpo. Hoje existe uma sede na sociedade muito grande pela busca da juventude eterna. Mas isso é impossível, gente, né? Só vamos ficar jovens, ou vamos permanecer jovens, se a gente morrer e não envelhecer. Caso contrário, a vida vai nos roubando a juventude dia após dia. Eu me lembro que, alguns meses atrás, uma pessoa me encontrou e falou assim: nossa, gostei muito do seu corte de cabelo, Eni. Agora, não gostei dos seus cabelos brancos. Eu falei assim: nossa, eu adorei, porque eu me libertei das tintas. E eu já estou me preparando para envelhecer com qualidade. Eu quero olhar para o espelho e saber que eu estou enrugando, que eu estou ficando com os cabelos brancos, porque é importante aceitar. Eu não sei quantos anos mais me restam de vida, mas já pensou? Se eu viver ainda mais 20, 30 ou 40 anos negando o meu envelhecimento, que vida frustrante, né? Então, numa visão mais espiritual, o ter é uma ilusão, porque você vive apegado àquilo que está externo, ao corpo, a títulos, a riquezas. E, frequentemente, isso acaba se tornando, na nossa vida, como uma fonte de sofrimentos. Por quê? Eu já dei alguns exemplos aqui. O meu corpo vai envelhecer, então eu vou ter rugas, eu vou, enfim, vou ter pneuzinho, vou ter cabelo branco, eu vou ficar com dificuldades para fazer algumas atividades físicas se eu envelhecer muito, então eu vou ter dificuldade de subir escada, descer escada. Isso faz parte do processo, né? Então, por isso que para a visão espiritual é uma vida de sofrimento. No plano material, as posses a gente sabe que são todas temporárias e que para nós, espiritualmente falando, as posses materiais que a gente tem, elas são só ferramentas para quê? Para a gente adquirir experiência e evoluir. É assim, né? A visão espiritual da nossa vida. A gente está aqui, a matéria é só um instrumento para a gente evoluir. Então, cada coisa que eu tenho, se eu tenho oportunidade de estudar, tudo bem, eu vou ganhar uma titulação quando a gente estuda, mas isso também é uma possibilidade de desenvolver-se intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, porque títulos ficam, né? Os títulos que hoje eu tiver aqui, eles vão ficar todos. Quando eu morrer, acabou. Eu vou chegar lá no mundo espiritual com o conhecimento, mas não vou levar títulos. Então não adianta, fulano. Não, lá em cima é Enir e ponto final, acabou. Né? Ô, Juarez, me diz aí quando for intervalo, porque eu me perco, eu vou falando. Fica tranquilo, pode ir. Tá? Eu aviso. Então tá. Então, dentro de uma visão, ainda falando espiritualmente, o ser para a gente é a realidade, ser é espiritualidade. É o verdadeiro patrimônio da alma. É um estado de consciência que desperta, porque ela transcende a vida material, então é um estado de consciência mais desperta, mais ampla, em que a gente vai buscar virtudes, conhecimentos, autoconhecimento, conhecimento integrado, entender que a gente faz parte de tudo isso aqui. Então, a evolução ela é muito mais do que só material e intelectual. A gente até falou, ela vai ter nós vamos apresentarmos uma visão emocional e espiritual também. Não vamos estar apegados ao ter. Então, nada que vá faltar externamente vai verdadeiramente me abalar ou me tirar do meu equilíbrio completo. Né? A gente pode ficar meio assim,
meio abalado, mas não a ponto de se desarmonizar por completo. Então, um ser é a nossa vida real. Isso dentro de uma visão espiritual. Agora, para fechar um pouco mais sobre isso, eu vou contar uma historinha, tá? Hoje eu vou começando a contar a história mais cedo. A história, ela chama-se Ilusão do Reflexo. Então, conta que um pai deu à sua filha um colar de diamante de alto preço, né? De alto valor. Era uma fortuna aquele colar de diamante. Mas, misteriosamente, alguns dias depois que ele deu o colar para a filha, o colar desapareceu. Falou-se até algumas pessoas que poderia ter sido furtado, mas outros afirmaram que talvez um pássaro tivesse sido atraído pelos brilhos do diamante e pego o colar e levado e jogado em algum canto. Fosse como fosse, o colar tinha desaparecido, essa era a verdade, né? E o pai desejava conseguir o colar de volta de diamantes, porque era um presente que tinha um significado muito grande que ele tinha dado para sua filha. E aí, ele coloca em anúncio que o colar da filha tinha desaparecido, que era um colar de diamante, e que ele daria uma quantia aí de R$ 50 mil para aquela pessoa que encontrasse o colar de diamante da filha. Vocês imaginam o alvoroço que foi? Todo mundo se desarvorou em quê? Procurar o colar de diamantes. Bom, a notícia se espalhou, todo mundo ficou procurando para lá e para cá. Um belo dia, um rapaz passava perto de um lago próximo da área industrial onde ele trabalhava e ele viu um brilho no lago que parecia muito colar. Mas, aquela água suja, né? Ele olhou o brilho, ele botou a mão assim, colocou a mão para proteger os olhos, né? Porque aquela água era muito suja, e assim, para ajudar ele a ver o colar também, e para não espirrar nada nos olhos dele, e enfiou a mão dentro da água. Mas quanto mais ele tentava pegar o colar, parecia que ele pegava, mas o colar sumia. E ele falou, não é possível, quando parece que eu estou pegando, o colar está sumindo. Meu Deus, não estou conseguindo pegar essa joia. E ele ficou tentando, e toda vez que ele tentava, escapulia. Até que ele falou assim, não vai ter jeito. Eu vou ter que entrar nesse lago de água suja, porque a indústria que joga tudo que pode aí dentro. E aí ele entrou até a cintura, mas toda vez que ele levava a mão, ele parecia que ia pegar o colar, mas não conseguia. Eu falei assim, não é possível, não é possível. Ele falou, não, então eu vou ter que mergulhar mesmo. Eu vou entrar até o pescoço, mas essa água está imunda, estava um asco, né? Mas ele falou assim, não, eu vou conseguir pegar o colar. Foi conseguir. Entrou, se sujou todo, sujou cabelo, sujou mão, sujou o corpo, já tinha mergulhado o corpo inteiro, enfim. Consequentemente, ele não conseguia de forma nenhuma pegar o colar. Toda vez que parecia que ele ia pegar, o colar sumia. E aí passava um senhorzinho e perguntou assim, meu rapaz, o que você está fazendo? Aí o rapaz ficou olhando assim, meio desconfiado, aí se eu conto para ele o que eu estou fazendo, ele vai acabar pegando, né? Mas ele viu que não tinha jeito e não conseguia pegar de jeito nenhum, ele acabou contando para o senhorzinho que estava passando que ele estava tentando pegar o colar, né, que estava ali dentro, né? E aí o velho falou assim, deu um sorriso para ele e falou assim, seria interessante, meu filho, ele falou, que você olhasse para cima, em vez de somente olhar para dentro desse lago tão sujo, dá uma olhadinha para cima. Aí o rapaz, surpreso, quando ele olha para cima assim, ele vê que dentro do lago, onde tinha uma árvore, uns galhos de árvore, e o colar estava pendurado no galho da água, no galho da árvore. O que ele estava vendo ali nada mais era do que o reflexo do colar que espelhava na água, né? E aí essa história, né, termina que o rapaz consegue pegar, né? Mas essa história ela fala da felicidade material que se assemelha a esse colar que reflete nessa água, esse lago muito imundo. E quantas vezes a gente, na conquista das posses efêmeras, né, a gente tentando conquistar as coisas materiais, os gozos materiais, os bens materiais, tudo aquilo ali, a gente acaba fazendo o quê? A gente mergulha no lado sujo da vida para conseguir todos esses bens, todas essas coisas da nossa vida. E aí só depois que a gente já está bem lameado, sujo, que a gente vai então fazer o quê? Olhar para cima,
e ver que toda a preciosidade da vida não está aqui. Isso aqui é só um reflexo da realidade. Então, É esse é um verdade. panorama para a gente começar a refletir o que é o ser e o que é o ter. Lembrar que aquele lago sujo representa o ter, a vida material, que muitas vezes a gente acaba se sujando para poder adquirir um pouco de bens, um pouco de status, um pouco de poder, e quando vê que tudo, o real da vida mesmo, está olhando para cima. Né? Muito Ainda bem, posso... nós Vamos lá. a historinha, encerramos esse primeiro bloco, né? Ok. E você, na sua fala, você deixou bem claro, né, que é a questão do apego. Porque, naturalmente, nós precisamos ter muitas coisas materiais que nós estamos aqui. A palavra-chave desse primeiro bloco, da Eni, que nos trouxe, é o apego a essas coisas, ao poder, à riqueza, e a gente colocar como ideal somente esses objetivos da vida. O que faz quando a gente se coloca somente esse ideal de conquistas materiais? Nos afastamos dos objetivos nobres da vida, qual seja o espiritual, o olhar verticalmente, não é? E o tempo aqui, a nossa passagem aqui, ela é muito rápida, né, minha gente? Daqui a pouco ela já está com os cabelozinhos também, aqui, já foram meus cabelos, e o tempo escoa mesmo, né? Então, foi muito boa essa a primeira participação, e nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e retornamos já com a segunda parte do nosso programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando aí ao nosso programa de hoje, com o tema Diferença do Ter e do Ser. Para corroborar também, né, e contribuir com os comentários da nossa companheira, Eni, nós fomos buscar lá na obra o livro Despertar de um Espírito, de Joana de Ângeles, né, em que ela afirma, fazendo uma síntese que a nossa irmã aí também comentou. O homem e a mulher destes dias
estão carentes de amor, de respeito e de dignificação. Torna-se necessário que o ser humano desperte para a sua realidade espiritual. O homem nasceu para viver intensamente sua vida material, cultural e espiritual, cumprindo-lhe, agora aí que vem, cumprindo-lhe selecionar quais valores serão mais importantes no término da sua trajetória terrena. Cabe ao homem, cabe a nós. Ela cita, fazer essa avaliação. O que vamos levar desse mundo? Ela, no final, cabe da gente fazer essa análise, né? Porque, na realidade, né, Eli, todas as religiões, principalmente, vamos botar aí o cristianismo e todas as vertentes cristãs, são espiritualistas. O que significa? Tenha certeza que a vida vai continuar em outro plano, né? Que a vida sobrepõe a morte. Tá? Então, é que ela está dizendo aqui. Então, o que vai ser o mais importante para nós? É analisar, a escolha é nossa, né? Não é isso? Eu vou pegar um minutinho antes da sua fala, que é antes do intervalo, depois eu vou pegar a Joana também. Você estava falando sobre a questão central que eu falei no primeiro momento, foi o apego. Aí você citou que a gente precisa, né, trabalhar, comprar roupa, né? O problema não é possuir as coisas, nunca foi, mas é ser possuído por elas, né? Porque não tem problema se a gente quiser comprar um carro novo, né? Não tem problema arrumar a casa, não tem problema comprar uma blusa nova. O problema é quando a gente começa a ser possuído por essas coisas, a gente perde o controle da nossa própria existência, a gente perde a nossa essência para viver o que está para fora. Né? Por isso que a Joana de Ângeles fala, é uma escolha. Qual a escolha que eu tenho feito? Qual o investimento que eu tenho feito na minha vida até hoje? Não tem nenhum problema a gente viver no mundo, né? A gente está vivendo no mundo e tem uma finalidade para estar aqui. É entender, é buscar uma finalidade maior do que só comer, dormir, trabalhar e reproduzir. A gente não veio fazer só isso, né? Então, se a gente acredita que a gente é algo mais, é preciso pensar. E aí, agora puxando o Evangelho, que eu também gosto muito, eu fui lá recorrer ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que, é claro, se trabalha com algumas passagens, para aqueles que não sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec pescou algumas passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo e deu uma interpretação à luz da doutrina dos Espíritos. Nada demais, todas as religiões que são cristãs fazem a mesma coisa. Vão pegar as passagens de Jesus e vão dar uma explicação sobre essa passagem de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com a sua religião. E lá no capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, é o capítulo que vai trabalhar sobre esse tema que a gente está falando aqui essa noite, sobre a diferença do ter e do ser. Jesus disse, não se pode servir a Deus e a Mamão. Então, é uma afirmativa de Jesus, não tem meio termo, ele deixou bem claro. E para que a gente não buscasse subterfúgios, saídas, né, desculpas e justificativas, ele deixou bem claro. Se você servir a um, você vai desagradar ao outro. Você tem que escolher o que você quer. Não dá para ficar em cima do muro e achar que você está agradando os dois senhores, porque você não está mesmo agradando os dois senhores. Então, é o capítulo Mamão, ele vai representar o ter, que a gente viu, que é a ilusão material, que a gente até contou a história do colar de diamantes, que a vida material é só uma ilusão muito grande, né? E vai contar para a gente como é também o ser, que é a nossa realidade espiritual. Nós somos seres espirituais que estão tendo uma experiência material, só isso, não é o contrário. Estamos aqui experienciando essa vida material para retirar daqui conhecimentos, evolução intelectual, evolução espiritual, evolução emocional, para depois deixarmos essa dimensão aqui. Mas dentro do modo ter, a gente tem o apego, né? Então, as posses, as coisas materiais, elas representam um fim, e não um meio
para eu chegar, para eu alcançar a minha espiritualidade. Então, as posses representam um fim em si mesma. E aí, essa busca, né, esse fim, essa busca desenfreada pelas coisas materiais, elas vão gerar e manter duas grandes chagas da humanidade, que Allan Kardec fala isso tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo também, ele fala várias vezes. Essas duas grandes chagas são chamadas orgulho e egoísmo, né? Porque a pessoa em busca de status, se ela está buscando status, ela está buscando aparecer, ser melhor do que as outras pessoas. Se ela consome, se ela procura posses desnecessárias, ela está mantendo, gerando, alimentando o quê? O seu egoísmo. Porque os nossos excessos sempre vão representar a escassez na mesa de alguém. Então, o modo de ser é isso, né? É o orgulho, é a busca desenfreada por títulos, né? Então a gente se sente acima dos outros, e o acumular, 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 que vai alimentando e mantendo o nosso egoísmo. Já no modo ser, que a gente também já retratou aqui antes, que representa a realidade espiritual, esse desapego. Eu me utilizo dos recursos materiais? Claro que sim, né? Eu me utilizo, mas sem me deixar escravizar por eles não me possuem. Eu apenas possuo eles, mas a hora que eles tiverem que passar para outras mãos ou deixar de estar nas minhas mãos, o meu mundo não vai acabar por causa disso. Eu posso ficar um pouco abalada, mas eu não perco o eixo da minha vida, o equilíbrio da minha existência, porque eu sei que eu estou aqui só de passagem, que as coisas não são eternas. Aqui é um mundo da impermanência. Então, eu vou começar a não alimentar mais aquilo que, porventura, tenha dentro de mim, que são as duas grandes chagas, que são orgulho e egoísmo. Então, eu já vou começar a ter um pensamento de fraternidade, conhecendo que todos nós somos espíritos, nós somos iguais, em essência, em origem, nós somos iguais. Nós somos espíritos e ponto final, somos filhos do mesmo pai, então já vou buscar o fator fraternidade na minha vida. Eu vou procurar ter uma vida inserida dentro de uma caridade ativa. Por quê? Porque eu não vou mais usar o tempo, o dinheiro, o conhecimento para acumular, mas sim para me elevar e ajudar a elevar o coletivo. Então, não vai ser só para mim. Então, aquilo que está na minha mão, que a gente chama de posses temporárias, né? Estamos apenas em usufrutos, somos depositários, como está lá no Evangelho, mas não somos proprietários. Eu vou me utilizar dessa posse material, para a minha evolução e para a evolução da coletividade. Não vai ficar mais fixado tão somente em mim mesma. Olha que interessante, né? Por isso que Kardec, no item 9 desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, eu vou ler: o homem só possui em propriedade legítima aquilo que pode levar deste mundo. Ora, o que encontra ele ao chegar ao mundo dos espíritos? Ora, o que eu vou encontrar quando eu chegar no mundo dos espíritos? Não é a minha casa, não é a minha roupa, não são meus títulos, né? Leva o que de bom e de mal fez, que é a minha consciência, limpa ou suja, suas virtudes e seus defeitos, e disso, portanto, que lhe cumpre cuidar antes de tudo. E é isso que eu vou ter lá no mundo dos espíritos. Então, eu fico pensando assim, o que a gente está colocando na nossa bagagem de viagem para o mundo dos espíritos, né? Eu estou colocando uma consciência limpa, uma consciência amorosa, uma consciência fraterna, uma consciência equilibrada, ou eu estou atropelando todo mundo para conseguir o ter, e vou levar uma consciência pesada, cheia de remorsos, uma bagagem completamente vazia. Então, é isso que a gente precisa entender, que a gente está aqui de passagem, né? Então, isso é uma forma da gente vir. Aí, deixa eu ver. Agora, para enfatizar a verdadeira riqueza, eu vou contar um koan. Hoje eu estou cheia de histórias, hein? Tá bom. Essas histórias, elas ficam, né, no nosso inconsciente. Sim. Fica lá, guardadinhas, e a hora que a gente precisa, a gente acessa. Agora é um koan. Eu vou textualmente ler, e não vou dar uma explicação muito profunda, porque um koan é uma narrativa que a gente não deve colocar muito a nossa mente, a nossa racionalidade ali para funcionar.
Então, diz que um homem muito rico, um homem era muito rico, pediu a Sengai, que era um mestre do Zen budismo, para escrever algo pela continuidade da propriedade e da sua família, de modo que esta pudesse manter sua fortuna de geração em geração. Então, um homem muito rico pediu para esse mestre que ele escrevesse algo, vocês prestem bastante atenção, algo pela continuidade da propriedade Uhum. da sua família, de modo que esta pudesse manter sua fortuna de geração em geração. Então, esse homem rico estava conversando com o mestre para ele escrever isso. E aí, Sengai, que era o mestre, pegou uma longa folha de papel de arroz e escreveu o seguinte: pai morre, filho morre, neto morre. Aí o homem rico ficou indignado e ofendido e falou assim para ele: eu lhe pedi para escrever algo pela felicidade de minha família. Por que fizeste uma brincadeira desta? Perguntou para o mestre. E aí o mestre responde: não pretendi fazer brincadeiras, explicou o mestre tranquilamente. Se antes de sua morte seu filho morrer, isto iria magoá-lo imensamente. Se seu neto se fosse antes do seu filho, tanto você quanto ele ficariam arrasados. Mas se sua família de geração em geração morrer na ordem que eu escrevi, isso seria o mais natural curso da vida. Isso é o que eu chamo de verdadeira riqueza. Então, é um ensinamento muito interessante, porque uma das coisas que ele nos remete à reflexão é a aceitação da impermanência. Né? A antítese da morte não é a vida, é a primeira coisa que a gente precisa entender, é o nascimento. Porque a vida a gente continua vivendo, para quem acredita que somos mais do que matéria. Então, é um profundo ensinamento pela aceitação da impermanência e da natureza da propriedade, ou seja, nós estamos depositários, mas não somos proprietários. Hoje eu tenho uma riqueza que amanhã pode ser tirada da minha vida. Mas quantas pessoas que a gente conhece que tinham posses imensas, né? Fortunas maravilhosas, e que do dia para a noite perderam tudo. Né? Então o mestre, um outro ensinamento era a ilusão da continuidade. Aqui nada é eterno. Hoje tivemos o dia, agora estamos à noite, amanhã de manhã teremos um novo dia e uma nova noite. Aqui nada é permanente, aqui é o mundo da impermanência. Tudo aqui continua. Nós estamos no final do outono, daqui mais uns dias nós estamos no inverno, daqui mais uns meses nós estamos na primavera, daqui a tantos meses no verão, e assim a vida vai. Né? Então, o homem rico buscava garantir a continuidade da propriedade dele, que era uma forma de o quê? De apego, de negação à mudança. Porque o apego, ele também gera a negação da mudança. Eu não quero que muda, eu quero que a fortuna saia da minha mão e vá para a mão dos outros. Nem pensar, né? Eu não quero mudanças, né? Então, Sengai, que era o mestre, em vez dele abençoar a riqueza material desse homem muito rico, ele escreve a ordem natural da morte, e que para isso era a riqueza dele. Porque você já imaginou a dor de um pai perder o filho? O natural seria o filho perder o pai, né? E a dor de um avô perdendo o filho e o neto, ou perdendo o neto. Olha que coisa horrível, né? Então, ele mostra que a verdadeira riqueza é deixar a vida sequenciar. A vida material aqui tem um ciclo. E viver esse ciclo e extrair desse ciclo uma experiência. Porque se eu não extrair desse ciclo, que aqui tudo é impermanente, eu vou ficar agarrada na dor. E quando eu agarro na dor, a dor cronifica e vira sofrimento. Então, a forma de eu me libertar dos sofrimentos é eu deixar que as coisas sigam. Amanhã de manhã a gente só faz um checklist do que as coisas vão nos acontecer. Se há algo que a gente pode mudar, ótimo. E se não pode mudar, resolvido está. É assim que o pensamento diz. Né? O que eu não posso mudar, resolvido está. É entender isso. Então, o Sengai, ele estava tentando mostrar isso para esse homem muito rico, que estava muito apegado à ilusão da matéria.
segue a vida. Isso é que é importante, né? O Então, Xangai, nessa historinha, ele nos traz aí reflexões profundas. E nós, como espíritas e médiums, também temos a experiência de conversar e ajudar, auxiliar, literalmente acolher e socorrer muito destes que saem do corpo, mas não saem sim, da vida. Nós isso. sabemos disso, né? E ficam justamente achando aquilo que você falou. Como eles acharam que possuíam alguma coisa, na realidade, que você disse no primeiro bloco, né? É inversamente do que ele pensava, porque ele que estava sendo possuído por aquilo que ele achava ser dele. É isso aí. Né? O E aí? Juan, ele abre uma forma de pensar muito grande, porque ele é todo escrito em síntese, né? Eu Não, gosto muito muito dos bom. Juans da filosofia chinesa e eu gosto muito da filosofia chinesa e japonesa porque ela tem essa forma de escrita que não é muito a nossa, né? É. Então, era para a gente ficar pensando sobre isso, fica lá, né, a historinha, para a gente ir extraindo mais coisa. E agora eu vou entrar um pouquinho no tempo ainda que nos resta aqui pouquinho, né, sobre a psicologia transpessoal, que foi o pensamento aí, o primeiro pensamento do Erich Fromm, que o Juarez deixou para a gente, né, que se somos, ele mais ou menos, estou parafraseando, né, se somos o que possuímos e se perdemos o que possuímos, quem somos? Né? Eu parafraseei, não é exatamente assim o pensamento, né? Mas é Mas é isso. uma parafrase, né? E a psicologia transpessoal também ela é chamada como a quarta força da psicologia, né? Sucedendo o benvoarismo, a psicanálise e a humanista. E a Joana de Ângeles fala isso nas suas obras, né? Então ela traz uma perspectiva muito profunda, integradora sobre essa dialética do ser e do ter. A psicologia tem essa questão, essa psicologia transpessoal. Porque a gente tem que entender que enquanto a psicologia clássica, né, ela foca na estruturação e no fortalecimento do ego, dessa consciência egóica que nos deixa presa ao orgulho, ao egoísmo e ao ter, né? A transpessoal, trans é o que vai além, ela vai além da persona, da personalidade. Mas o que é isso, Enir, ir além da personalidade? Eu estou Enir, mas eu não sou Enir. Eu estou, porque eu sou um espírito imortal. Neste momento, eu estou encarnada, sou Enir, mas eu já vivi outros momentos, tive outros nomes, né? Vivi outras experiências e hoje o somatório de tudo aquilo que eu vivi em outras encarnações está aqui se apresentando como Enir, mas eu não sou Enir. Daqui a pouco também esse corpo parte, eu continuo existindo, vou partir para outra encarnação. Então, a psicologia transpessoal, ela conceitua de que o espírito existe a reencarnação, e por isso que a série psicológica da Joana de Ângeles, ela enfoca tanto na psicologia transpessoal. Então, na jornada transpessoal, há uma distinção clara da personalidade, que é a superfície, eu estou Enir, né? E na minha essência profunda, que sou o espírito imortal. E aí que a gente precisa começar a parar. Será que eu já me enxergo, eu já me sinto como espírito imortal? Né? Isso a gente está falando isso, mas a gente tem que falar isso até para espírita também. Né? Será que a gente. Né? Porque quando a morte vai vir me buscar. E será que quando a morte vier me buscar eu fico desesperado ou eu vou aceitar? Né? Ou eu vou ficar pegada a esse corpo dizendo não posso ter essa doença, não posso morrer, não, tem que me dar mais um tempinho, né? Ou eu vou seguir o curso da vida. Né? Então, na psicologia transpessoal, o ego é um modo ter, e se a consciência egóica da gente vive ligado no módulo ter. Então, ele está totalmente identificado com a sua biografia, com a sua persona social, e ele se alimenta dessa separatividade. Não, eu sou Enir, você é o Juarez. Né? A gente fica no eu e no tu. A gente não consegue chegar no nós, porque a consciência egóica ela não vê o nós, ela vê o eu e o tu. Então, assim, dando um exemplo bem popular, mais ou menos equivale a dizer o seguinte: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Dentro de uma linguagem bem pop, bem coloquial. Né?
Então, essa consciência egóica ainda, esse ego movido pelo ter, para ele se sentir seguro, para ele se sentir real, né, ele precisa ter, possuir bens, ter status, controlar as narrativas, ser dono da verdade, ter sempre razão, acumular títulos e até mesmo ter experiências espirituais fantásticas, né? Porque tudo isso vai o quê? Inflar o seu próprio orgulho. Se ainda der tempo, que não vai dar, mas eu ia contar uma outra história. Mas vamos seguir. Então, a gente precisa, dentro da psicologia transpessoal, fazer com que essa consciência egóica procure não ser o servo, e não como é que se fala? Ai, gente, me faltou a palavra agora. Mas, enfim, ela tem que se integrar àquilo que nós chamamos de self, que é o eu superior, é o eu, é o real, né? Eu estou enir, isso é egóico, mas eu sou quem? Eu sou um espírito imortal, é o módulo ser. E o self é essa dimensão transpessoal, que está fora dessa matéria, né? Não é esse mundo, é o mundo dos espíritos. Eu sou espírita, eu sou espírito, né? Melhor dizendo. Eu sou uma centelha, eu sou uma consciência, estou individual, mas ela não gera uma separatividade, ela busca a integração de todos. Então, ela sai do eu e do tu, ela vai buscar na dialética eu e tu, na dialética vai dar o quê? Nós, eu, tu, é o contrário. Eu é a síntese, o tu é a antítese. Desculpa, o eu é a tese, o tu seria a antítese. Qual seria, então, a síntese? O nós. Então, ela não vive movida nem pelo eu, nem pelo tu, mas pelo nós. Então, dentro de um sistema de competitividade, a gente não vai ser movido pela competição. Mas qual seria, então, a síntese? Ser movido pela cooperação. Então, eu coopero. O Juarez não é um inimigo em potencial. Ele é alguém que possui virtudes, que possui conhecimentos, que podem estar até superior a mim, mas sem problema nenhum. Mas nós vamos nos unir para quê? Para nós podermos, com isso, somar os nossos conhecimentos e termos o quê? Uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais sadia. Então, ele não é meu inimigo só porque ele tem mais coisas do que eu, tem mais conhecimentos, tem mais evolução. Não, nós vamos viver dentro de uma cooperação. Eu dou aquilo que eu sei, o Juarez dá aquilo que ele sabe para mim, para a sociedade, nós vamos viver dentro de uma sociedade o quê? Mais justas. Então, a psicologia transpessoal, ela consegue me levar realmente para um processo de síntese, que é o que a gente está buscando. Como é que eu vivo dentro do ter e do ser? Né? O ter vai gerar uma ilusão de síntese, né? Que é o eu e o tu. Mas a gente tem que viver hoje dentro de uma sociedade movida pelo nós. Por que a gente está vivendo momentos tão conflitados? Porque a gente está na polarização. A consciência egóica joga a gente para a polarização. E a gente só tem um jeito de sair da polarização. É uma frase simples que Jesus deixou há mais de 2000 anos. É amar o próximo como a ti mesmo. Não fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, se a gente conseguir viver isso em sociedade, a gente sai dessa ilusão da polaridade que nós estamos vivendo hoje. E que a consciência egóica alimenta, porque a consciência egóica ela sempre joga para a gente para os extremos. Como é que está o meu tempo? Mas estamos aqui com 6 minutos para terminar o programa. Mas o que, na minha leitura aqui, é o que a Joana de Ângeles diz, que o homem ele precisa despertar para a sua realidade espiritual. É isso aí. É se conscientizar disso. Não é? Mas, infelizmente, hoje vivemos esse egocentrismo que você falou aí. Né? O ego, para alimentar esse ego, está muito ligado justamente às coisas mundanas, às coisas do mundo, né? E a gente, muitas vezes, nos afastamos do eu verdadeiro, do ser verdadeiro, que é o que você falou, repetiu várias vezes, né? Então, eu costumo dizer que, normalmente, os psicólogos, todos aqueles que buscam a autoanálise, ou aquele que procura analisar o outro, ou o indivíduo se autoanalisar, ele pergunta assim,
quem sou eu? Mas eu voltei, eu fazendo um paralelo, aquela primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou, que ele trocou o pronome quem pelo quê, que ele diz assim, que é Deus? Que é Deus. Então nós devemos nos perguntar, que sou eu? Isso aí. Aí a resposta é clara, espírito, imortal, ponto. Não é isso, meu amigo? É ponto, não tem vírgula, não é ponto. Que sou eu, espírito imortal? Essa conscientização que falta, que nos falta. Exatamente. Não é? E você falou mesmo, não é por ser nós espíritas, que eu conheço muitos espíritas que não vivenciam o que é ele. Porque quando nós tomarmos dessa conscientização, os valores mudam, né? O significado da vida. Tudo bem, nós precisamos de coisas materiais, sim. É necessário. O que você falou, que às vezes as pessoas acham que o espírita, né? Ele é um masoquista, ele precisa passar por dor, por sofrimento, não tem que ter bens materiais, não é nada disso. Nada É o disso. esforço, o trabalho. Aliás, isso faz parte do desenvolvimento até da inteligência do espírito Exato. aqui. São conquistas. Você trabalhar, ter uma casa boa, né? Nas suas férias você ter um dinheiro para passear, ter um carro. Nada disso. O problema não é esse. É a gente se conscientizar que nós vamos deixar isso tudo aí. Exato. Tudo é impermanente, é o que a nossa companheira falou aí. Só o que permanece, o que é permanente é o espírito. Esse vai sobrepor tudo isso. Então, é o que a gente... Aliás, o grande, eu acho, papel, né, das religiões, eu acho, que está aí, seria justamente esse trabalho de conscientização dos seus seguidores, né? Não é verdade? E Jesus deixou bem claro, para encerrar aqui a minha participação, passar para você, fazer as considerações finais e a nossa prece. Lembremos, todos nós cristãos, todos nós, que nos dizemos cristãos, não ajunteis tesouros aqui na terra. O que Jesus disse? Onde a ferrugem consome, onde as traças corroem e onde os ladrões roubam. É isso. Mas construir, juntai o vosso tesouro no céu. O que é isso? É conquistar os valores, as virtudes, que essa ou essas irão nos acompanhar. Porque o resto tudo é impermanente, tudo vai ficar por aqui, não é isso? Então, minha amiga, eu devolvo para você fazer o fechamento e a nossa prece. Foi tão bom o programa que o tempo acabou. Então, o nosso final é esse, a gente começar a se conscientizar, e se conscientizar é mais do que um ato intelectual. Se conscientizar é sentir-se, é mergulhar dentro de si. Então, não basta me conscientizar de que eu sou espírito imortal, eu preciso me sentir um espírito mortal para que eu possa abandonar verdadeiramente o ter e viver o ser. Para eu enxergar o outro como irmão, que é transcender o ter, eu preciso me sentir espírito imortal. Enquanto um homem achar que a única realidade dele é a vida material, infelizmente, nós não vamos sair do ter. Nós vamos continuar na ilusão do reflexo, como eu contei a historinha inicialmente. Vamos continuar nos chafurdando na lama, nos sujando, enquanto que o caminho é a evolução na vertical. A evolução na vertical, quando aquele velhinho falou, olha para cima que o colar está lá pendurado, ele fez um convite. É o tesouro, né? É o tesouro. Ele convidou a gente a verticalizar, ou seja, a nos desenvolver emocionalmente e espiritualmente. E uma sociedade que tem mais evolução espiritual e emocional é uma sociedade que coopera, é uma sociedade fraterna, não é uma sociedade polarizada. Enquanto a gente vê a polarização, é porque a consciência egóica ela está predominando e o ter está acima do ser. Muito então, bom, essa muito é a nossa fala dessa noite. E muito que nós bem. possamos agora, todos nós, com todas as nossas religiões,
mas Deus é único. E se aqui quem nos assiste é cristão, Jesus é para nós, da doutrina espírita, e acredito que para vocês também um modelo e guia a seguir, que nós possamos endereçar a nossa prece, nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos a Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, que nós possamos nos permitir sermos conduzidos pelo teu amor, Senhor, pela tua paz, pela tua mansetude, hoje, agora e para sempre. Gratidão eterna. Que Obrigada a assim todos. seja. Graças a Deus.